Olá, caminhando juntas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o medo. De acordo com a psicologia, o medo é uma sensação natural do ser humano. O medo é um mecanismo de proteção e de sobrevivência. Se não sentíssemos o medo, não teríamos domínio sobre muitas coisas. Ele consegue nos fazer parar por um momento para pensar se devemos ou não agir em determinada situação. Por exemplo, atravessar uma rua sem olhar. Se não tivéssemos medo, saíamos atravessando, igual uma criança, não é mesmo? Porém, existem medos que nos paralisam. Medo de sermos feridos, medo de avançarmos. Achamos que não vamos conseguir, que pode doer, que vamos machucar, não tenho mais idade, né? Então, muitas vezes, esse medo pode até nos levar a uma ansiedade. Mas eu queria falar com você o que a palavra de Deus fala a respeito do medo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo 25, 26 e 27, fala assim: Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo um ao outro: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Os discípulos tiveram medo ali de que há vento ali em alto mar, que eles naufragassem. Tiveram medo de perecer. Depois, no Evangelho de São João, capítulo 20, no versículo 19, fala assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Aqui a palavra fala que os discípulos tiveram medo dos judeus. Então, existem medos, muitos medos que passamos, com o tempo pode até gerar traumas. Mas em Jó, no capítulo 30, no versículo 16, fala mais assim um pouco sobre o medo. E agora, derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. Jó teve aflito, sofreu aflição, ele sofreu medo, ele estava passando por uma situação muito difícil. Ele estava com o corpo todo ferido e ele teve medo. Mas eu quero te falar uma coisa muito legal. No Salmo 119, 71 fala assim: Foi-me passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Deus nos ama, Deus nos ama. E aqui ele fala isso. Jesus nos fala também na primeira carta de João, no capítulo 4, 8. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meninas, não devemos ter medo. Não devemos ter medo. O medo, ele produz tormento, mas o Senhor traz paz. O Senhor nos traz paz.
Então, seja qual o momento de medo que você esteja passando, medo da pandemia, medo de enfermidade, não temas. Assim como o Senhor falou aqui com eles ali no barco, né? Não temas, sou eu, tenho de bom ânimo. Paz seja convosco, que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Um beijo. Jesus é amor.